Bom dia a todos, graça e paz, em nome de Jesus. É uma alegria estar diante dos irmãos, agora que podemos, mesmo que limitados, adorar ao nosso Deus. Queria te convidar a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Eu quero orar com você. Papai, estamos diante da tua palavra. Estamos diante da mais preciosa de todas as palavras, que é a tua palavra, Jesus. Pedimos, fala ao nosso coração nessa manhã, toca as nossas vidas nessa manhã. Sabemos, Deus, que o Senhor já tem uma porção separada para cada um de nós. Derrama, papai. Derrama, papai. Como igreja, nós pedimos e declaramos em teu nome, Jesus, que todo e qualquer espírito maligno, toda e qualquer distração, toda e qualquer situação, pensamento que venha desviar da tua palavra, que seja expulso desse lugar em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito possa ministrar as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito possa tocar os nossos corações. Que o Senhor possa nos convencer no dia de hoje do pecado, da justiça, do juízo. Que o teu Santo Espírito possa nos ensinar todas as coisas. É o que nós te pedimos, Deus. Unge a tua palavra. Em nome de Jesus. Fica conosco, papai. Precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia, se você trouxe, abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos caminhar um pouquinho do verso 26 até quase o final desse capítulo. Mas antes, enquanto você vai abrindo a palavra de Deus, quero te contar uma história bem simples, bem objetiva. Certo homem tinha ido a Jerusalém para adorar. Essa história está aqui na Bíblia, tá? Mas eu vou contar para vocês. E enquanto ele estava na sua viagem de volta para a sua terra, ele aproveitou a oportunidade, pegou o livro, um pedaço dele, né? E começou a ler este livro. Só que, enquanto ele lia, apareceu um problema para ele. Ele não estava entendendo aquilo que ele estava lendo. Não sei se você já passou por isso. Começou a ler alguma coisa, as palavras eram difíceis, complicadas. Muitas vezes você nem conhecia essa palavra e você fala: como eu vou entender? Preciso de ajuda. E era o que estava acontecendo com esse homem. Ele era um homem importante, ele era um homem que era um oficial, eunuco, cuidava das posses da rainha, e ele estava nessa situação, lendo e não entendendo. Paralelo a isso, nós vamos falar de um outro homem também. Esse homem chamado Felipe. Ele aparece alguns capítulos atrás, junto com outros 6 homens. E é interessante porque ele tem algumas características muito específicas. Diz que esse homem, ele era cheio do Espírito Santo. Ele era um homem de boa reputação. Era um homem de muita sabedoria. E Deus começou a usar esse homem para levar a boa notícia do Evangelho a muitos lugares. Diante de uma perseguição à igreja, ele foi disperso, foi parar em Samaria. E o que ele fez? Estava levando a mensagem de Cristo ali. E a Bíblia nos relata que esse homem foi bem sucedido naquilo que ele estava fazendo. Tinha resultado a sua mensagem. E daqui a pouco, esses homens, as histórias desses homens vão
se cruzar. E nós vamos acompanhar um pouquinho o que vai acontecer na história desses dois homens. Um que estava lendo, não entendendo nada, um outro que estava trabalhando para Deus, fazendo as coisas para Deus, e algo interessante acontece na vida deles. Trago como tema da nossa meditação nessa manhã o encontro que mudou a minha vida. Nós vamos basear a nossa meditação em Atos capítulo 8, do verso 26 até o verso 39. E trago como primeiro ponto nessa nossa meditação o lugar do encontro. Todos nós um dia já marcamos um encontro, né? Escuta, vamos nos encontrar em tal lugar, né? Ali perto do mercado, ou ali na frente do shopping, né? A minha geração é mais de marcar na frente do shopping, né? Porque é grande, é mais fácil de achar, né? E nós vamos ver o lugar desse encontro. Verso de número 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Né? Nós temos aqui um relato, diante de uma obediência desse homem, o lugar do encontro. Um caminho que vai de uma cidade a outra, né? Uma distância essa mais ou menos, cerca de 80 quilômetros. O anjo dá uma ordem, esse homem vai. Queria trazer uma pequena observação. O ministério dos anjos. Os anjos existem, eles estão trabalhando agora, estavam trabalhando antes, estão e vão continuar trabalhando. E esse anjo, ele tem uma especificação muito boa. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Então nós sabemos que podemos ouvir a anjos que vêm do Senhor. Paulo nos adverte, dizendo que se vier um anjo falando outras coisas, outro evangelho, consideramos ele anátema, maldito. Porém, se ele vem enviado de Deus, o que nós fazemos? Nós obedecemos. Nós não questionamos. Nós simplesmente dizemos: sim, eu vou fazer. Não tem problema, eu vou obedecer. Não é verdade? As ordens de Deus não são para ser questionadas, argumentadas. Elas são para ser obedecidas. Felipe fez o quê? Obedeceu. Certo? Mas eu comecei a pensar. Felipe estava trabalhando, estava tendo resultado no seu ministério. Ele estava sendo bem sucedido naquilo que ele estava fazendo. E de repente, esse anjo fala: vai para uma estrada deserta. Ele poderia ter pensado assim: poxa, anjo, está tão bom aqui, as pessoas estão ouvindo, se você voltar um pouquinho, versículo 4, 5, 6, desse mesmo capítulo 8, mostra um pouco do que está acontecendo com ele. Está dando certo. E o anjo fala para ele ir para um lugar deserto. Poderia questionar, falar assim: ô anjo, podia mandar ali para um lugar movimentado, né? Os nossos planos, os nossos pensamentos não são os mesmos de Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe para onde mandar a gente. Então descansa nele. Quando Deus falar ao seu coração, descansa nele e obedece. Porque dá certo. Nós vamos saber mais um pouquinho, né? O porquê que deu certo. E essa ordem, esse lugar do encontro é bem específico. O verso de número 29 nos diz isso. E disse o Espírito, já mudou a pessoa aqui. Agora é o Espírito que está falando com Felipe. Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Primeiro mostrou o lugar, a estrada, né? Felipe foi. Chegando lá, ele falou: e agora? O Espírito fala: espera aí. Passou um carro. Felipe,
acompanha este carro. Vai do lado desse carro. A Bíblia não fala se estava devagar, ele foi caminhando, se estava rápido, ele foi correndo. O que a Bíblia relata é que ele vai acompanhar este carro. Ele vai estar do lado desse carro. Então, o lugar deste encontro, uma estrada meio deserta, e ele ia encontrar um carro. Certo? Pois bem, vamos partir logo para o segundo ponto da nossa meditação, que é propriamente o encontro. Sabendo do lugar, vamos para o encontro já, né? Dos versículos 30 até o 35, vai nos falar um pouco desse encontro. E é interessante o começo dessa conversa. O começo dessa conversa me chamou muito a atenção. O versículo 30, ele vai dizer o quê? Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Poxa, não teve nem um bom dia, não teve nem, tudo bom? Você está passando por aqui, né? Nada. Correndo do lado ali ou andando. Ei, está lendo alguma coisa. Você está entendendo o que você está lendo? Né? Sem nem aquelas cordialidades que nós temos, né? E a resposta veio na mesma altura, vamos dizer assim. Versículo 31 diz o quê? Como poderei entender se alguém não me explicar? Mas você começou perguntando, estou te respondendo, né? Felipe pergunta, está entendendo? Ele olha e fala assim, como é que eu vou entender? Como eu vou entender? Não tem ninguém me explicando? Lembra do começo da história que eu quis contar para vocês? Era a dificuldade desse homem. E Deus uniu essas duas pessoas. Diante da necessidade desse oficial, Deus leva Felipe a conversar com ele, né? E ele nos diz o trecho da escritura que estava sendo lido, né? Foi levado como uma ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, verso 33, em negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Isaías 53, versículo 7, versículo 8. Esse homem oficial estava lendo e não estava entendendo. E ele pergunta, versículo 34. De quem a escritura está falando? É do profeta? Ou é de outra pessoa? Trazendo para os nossos dias. Meu amigo, você perguntou, eu estou falando para você. O que esse texto está querendo dizer? Eu não estou entendendo nada. Por favor, me explique. O profeta está falando de quem aqui? Dele mesmo? Ou de uma outra pessoa? Por favor, me mostra. Versículo 35. Começa dizendo o quê? Desculpa. Versículo 35. Então, eu imagino Felipe falando essa palavra. Então, né? Felipe explicou. Imagina esse homem sentado com ele no carro. Ele convidou para entrar, Felipe entrou. Eles estão no carro. Ele pergunta, escuta, do que está falando esse texto? Felipe faz assim, ó. Então, deixa eu começar a te explicar as escrituras. Felipe era um homem que amava a palavra de Deus, que conhecia a palavra de Deus. E diante dessa situação ele fala assim, opa, olha a oportunidade. Esse homem quer saber e eu vou contar para ele. Então, Felipe explicou. E começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Começou lá atrás, veio falando, veio contando e chegou no centro de tudo, na essência de tudo. Qual é? Aquilo que é mais importante. Jesus. Jesus, Jesus.
Ele trouxe versos da Escritura, talvez, do Antigo Testamento, mas o principal, e está relatado aqui na palavra de Deus, ele apontou para Jesus. A nossa mensagem é Jesus. A mensagem da palavra de Deus é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nós não podemos perder isso. Nunca. Jamais. Que a mensagem é somente em Jesus. Infelizmente, este nome em muitas mensagens quase nem aparece. Mas nós não podemos deixar de falar. Jesus é o centro da mensagem. É o centro de tudo. Atos, capítulo 4, versículo 10 até o 12. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Versículo 12, capítulo 4. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, Jesus, Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, Paulo está dizendo, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. A mensagem era Jesus. A mensagem era Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus, Jesus. As Escrituras nos mostram que a pessoa mais importante é Jesus. Se tirarmos Jesus desse contexto, acabou tudo. Não sobra nada. Se tirarmos Jesus da palavra, da Bíblia, das nossas vidas, não sobra nada. Não sobra nada. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. 1 Timóteo 1,15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Atos 16, 31 diz o quê? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A salvação está em Jesus. A mudança da vida está em Jesus. A transformação do coração está em Jesus. Tudo está em Jesus. Os problemas serão resolvidos em Jesus. As nossas angústias, as nossas dores, as nossas dificuldades, todas elas são resolvidas em Jesus. O maior problema da humanidade, chamado pecado, se resolve na pessoa de Jesus. E Felipe entendeu isso. E ele faz o quê? Começando em Isaías, ele aponta para Jesus. A mensagem do Evangelho é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E somente Jesus. Não Jesus e algumas outras coisas que estão colocando por aí. Estão colocando prosperidades, tantas outras coisas, não quero nem citar. Estão deixando Jesus de lado. A mensagem da Bíblia, a mensagem de Deus, é somente uma: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Felipe fez o quê? Então Felipe explicou. E começando por essa passagem das Escrituras, anunciou a Cristo Jesus. Então nós vimos o lugar do encontro. Nós vimos o encontro. E agora eu quero trazer para você o resultado do encontro. Qual foi o resultado do encontro?
Versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crer de todo o coração. E ele respondeu e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Felipe anunciou a Jesus e também anunciou a maneira de chegar até Jesus. Como? Crendo e sendo batizado. Marcos, capítulo 16, verso 16 diz o quê? Quem crer e for batizado será salvo. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Felipe mostra Jesus. Felipe mostra o caminho de chegar a Jesus. Uma confissão com a boca, um crer no coração. Atitudes que devemos ter. A interna é somente você e Deus. Crer no seu coração. Eu não posso crer por você. O pastor não pode crer por você. Aquela pessoa que te acompanha, próxima, seus pais, seus filhos, sei lá quem. Essas pessoas não podem crer por você. Agora você pode crer por você. Você pode crer no seu coração. Decidir crer em Jesus. Como esse homem fez também. E confessar com a sua boca. Felipe perguntou: eu posso te batizar, mas você crê? E o que ele responde? Eu creio. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Outra atitude. Interna você crê. Externa você confessa e você é batizado. Você confessa publicamente: eu creio em Jesus. Esse homem não teve vergonha de falar que cria em Jesus. E vem um outro ponto. O batismo. Talvez você já ouviu essa frase. Ou talvez você falou essa frase. Vamos batizar? Ah, mas eu não estou preparado. Eu não sei se é o tempo. Talvez eu precise melhorar um pouquinho. Eu sinto em lhe informar, se você for esperar melhorar um pouquinho por você mesmo, a tendência é só piorar. É só piorar. Esse homem de atitude, o que ele fez? Ouviu. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso confessar Jesus. E eu preciso ser batizado. Ele estava lá, não sei se uma carruagem, só fala que é um carro, não sei que tipo. Talvez tinha uma janelinha. Eles estavam conversando sobre a pessoa de Jesus. E de repente esse homem fala assim: Felipe, olha ali a água. O que me impede de ser batizado? O que me impede? Atitude. Atitude. Verso 38. Então, mandou parar o carro. Puxa o freio de mão desse carro aí. Encosta aí. Põe no acostamento o carro aí. Ambos desceram a água. E Felipe batizou o eunuco. Completou. Ele falou. Esse homem aceitou no seu coração. Ele confessou com a sua boca. E ele foi batizado. Ele entrou no reino de Deus. Ele deu os seus primeiros passos no reino de Deus, conhecendo a pessoa de Jesus. Esse que Felipe apresentou para ele, primeiro, e deu o caminho, que é a confissão com a boca, que é o crer no coração, que é batizar nas águas. Então, verso 39, saíram da água. O Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não vendo mais o eunuco. Felipe foi embora, o Espírito levou ele embora, né? E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo.
Quer conhecer o caminho da alegria? Quer conhecer o caminho do júbilo? Independente da situação que você possa estar vivendo, aqui está o caminho. Conhecer a Jesus. Ter um encontro com Jesus. Confessar Jesus. O coração desse homem se encheu de júbilo. Não somente aquela alegria, legal, mas algo dentro dele estava explodindo. Quem era? Jesus. Jesus. E talvez nós tenhamos pensado, diante de tudo que eu falei, que o encontro seria entre o eunuco oficial e Felipe. É aí que nós nos enganamos. Deus marcou um encontro do eunuco com Jesus Cristo. Com Jesus. Felipe foi só o vaso, só o instrumento que encaminhou o oficial até Jesus. Melhor encontro de todos este homem teve. Felipe talvez, tivesse questionado lá atrás, Senhor, para um lugar deserto. Depois, Senhor, correr atrás de um carro. Deus tem planos perfeitos para alcançar vidas e trazer a salvação. Trazer a salvação. Salvação que traz alegria, que traz júbilo, como nós vimos nesse homem. Ele foi embora com o coração cheio de Deus, cheio de alegria, a vida mudada. Começou lendo, não entendendo nada. E ele vai embora, entendendo tudo. Porque ele diz aqui, e ele confessa Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E Felipe foi só um instrumento, O encontro era com outra pessoa. Uma história que começou meio e acabou com a salvação de um homem. Homem que foi encontrado por Deus, que conheceu Jesus. E a pergunta é: você já se encontrou com Jesus? O que aconteceu nesse encontro? Trazendo mais para perto de nós. Hoje, nós encontramos esse Jesus? Eu já confessei esse Jesus publicamente? Eu já abri a minha boca e falei, sem nenhuma vergonha, dizendo que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador? Tivemos já essa atitude? Nós já nos encontramos com o autor da vida, com o autor da salvação? Queria te convidar por um instante, baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos, por favor. Pensa um pouquinho nisso. Pensa nessas perguntas que eu te fiz agora. Nós já nos encontramos com Cristo? O que esse encontro gerou nas nossas vidas? Qual foi a transformação desse encontro? E se você ainda não encontrou, hoje você está tendo a oportunidade de encontrá-lo. Nessa manhã, você está tendo a oportunidade de encontrar com Jesus. Não deixe para amanhã. Não deixe para de tarde. Jesus quer nos encontrar hoje. Jesus quer nos encontrar hoje.
Jesus quer nos encontrar hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Você acordou nessa manhã, colocou a roupa e veio estar aqui, neste lugar. Eu tenho liberdade para afirmar que Deus te trouxe aqui. Deus marcou esta manhã para que você pudesse ouvir essa mensagem, para que você pudesse ter esse encontro com a palavra de Deus. E a palavra é o próprio Senhor Jesus. Não foi uma decisão tua, ou não foi porque alguém te convidou, mas foi porque Deus já havia escrito, antes mesmo que você existisse, de que nesta manhã de domingo você estaria aqui neste lugar, para ser tocado pelo Espírito de Deus e para entregar a sua vida, abrindo a tua boca e confessando nesse encontro com Jesus que você crê nele. Que você crê nele. Talvez você possa até ser uma pessoa interessada na Bíblia, mas quantas pessoas nós ouvimos dizer essa mesma coisa que esse homem? Eu leio e não entendo. Eu não consigo compreender. Você pode ser uma pessoa estudada ou não. Precisa da revelação de Deus. E só passa a compreender quando há uma transformação no interior, gerada pelo Espírito de Deus, através da conversão, da mudança. Mudança de mente, mudança de atitude. Você pode aceitar este encontro ou pode rejeitar. Ninguém te obriga a nada. É uma decisão pessoal. Muitas pessoas se dizem cristãs porque quando bebezinhos, os pais levaram a um batismo, a uma crisma, a uma consagração e etc. e tal. Mas nós vemos claramente, através desta história, desta ministração, aquele eunuco precisou confessar, eu creio. E um bebezinho não sabe, não conhece nada ainda o que está ao redor. Você quer dizer para Deus nesta manhã, eu creio. Esse é o primeiro passo para que depois você possa entender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Se você quer dizer isso, como o eunuco disse, Filipe podia pregar para ele e ir embora e pronto. Não, o encontro tem um resultado. Eu quero convidar você que quer dizer para Jesus, que quer dizer para Deus, Deus, eu aceito o convite deste encontro e eu quero com a minha boca confessar que eu creio em Jesus. Eu quero convidar você que deseja fazer isso a se colocar em pé. E assim como eunuco, eu vou convidá-lo a fazer, a repetir esta frase simples. Eu creio, eu acredito em Jesus. Há alguém que queira responder ao convite de Deus nesta manhã, queira confessar com a boca que crê em Jesus, se coloque em pé, em nome de Jesus. Pode ser que haja alguém
desviado do Evangelho. Alguém que já viveu esse encontro gostoso com Jesus, mas ficou no passado. E hoje você quer reatar com Cristo Jesus a sua fé e ter um início de novos dias, novos encontros com Jesus. Alguém que queira, eu quero convidar a se colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Há alguém aqui que já teve esse encontro com Jesus, já confessou Jesus, mas ainda não desceu às águas do batismo. E ouvindo esta mensagem, o coração se encheu desse desejo de obedecer, crer e ser batizado. Há alguém que queira fazer a decisão de descer às águas do batismo nesta manhã? Se coloque em pé, se houver, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Santo, santo, santo. Esse homem, ele teve esse encontro com Jesus porque alguém estava disponível a ouvir a orientação de Deus. Filipe, ele foi um servo, um evangelista, alguém que estava obedecendo e pregando o evangelho. Será que nesta manhã há alguém que queira dizer para Deus: Deus, eu quero ser um instrumento, um vaso em tuas mãos. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor para levar essa mensagem a outras pessoas que não estão entendendo nada da tua palavra. Senhor, eu quero ser um missionário. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor a servi-lo o tempo todo. Há alguém que queira fazer essa decisão nesta manhã? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Existem muitos eunucos perdidos por aí, aguardando desesperadamente ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus, mas são poucos os trabalhadores. A Bíblia afirma que os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Muitas pessoas ouvem o chamado de Deus e esquecem e seguem o rumo da sua vida e são os donos das suas decisões. Nós temos a liberdade para fazer isso. Mas Jesus nos mandou rogar ao Pai, ao dono, para que Deus enviasse trabalhadores. E você que se colocou em pé nesta manhã, você é fruto desse pedido de Jesus, dessa convocação de Jesus. A coisa mais tremenda, mais gratificante que existe no planeta Terra é você chegar a uma pessoa como Filipe chegou ao eunuco e apresentar Cristo Jesus e esta pessoa ter essa transformação. Muito mais do que no natural, aquele que está morto, desfalecido, receber a vida. Muito mais que isso, é uma pessoa morta nos seus delitos, nos seus pecados, ouvir a mensagem de salvação, confessar Jesus, ser batizado, e tem a vida eterna. E Deus usa instrumentos como Filipe, como eu, como você. Vamos orar, falando para Deus: obrigado por esse encontro nesta manhã.
em que eu senti o convocar do Senhor para essa grandiosa obra, para esta obra que muda o destino de vidas do inferno para o céu. Papai, nós estamos aqui. Nós nos sentimos limitados, pequenos diante de tamanha obra a ser feita. Eunucos estão caminhando de lugar a lugar, procurando a solução. Mas o Senhor nos convoca nesta manhã, através desse encontro que estamos tendo contigo. E disponibilizamos, Senhor, as nossas vidas para que cumpra-se em nós a tua vontade. Sabemos que, como foi ministrado, a solução é uma pessoa, Jesus. Queremos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, assim como fez com Filipe, nos tome em tuas mãos. Queremos ter sensibilidades para ouvir o teu convocar, através de anjos, através de tantas outras coisas, nos dando a missão, a tarefa. E diante, Senhor Deus, do teu convocar, nós queremos obedecer, não questionando em nada, mas dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui. Existem tantos povos, papai, ainda não alcançados. E aqui é um grupo que se disponibiliza, Senhor Deus, a ser usado pelo Senhor. Faz isso. Nós te pedimos, nós te suplicamos. Usa-nos, Pai. Usa-nos neste mundo imundo, nesse mundo em trevas. Usa-nos para ser luz e mostrar ao mundo a luz que é Cristo Jesus. Nos entregamos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Faça-se a tua vontade. Repita comigo dizendo isso. Eu me entrego em tuas mãos. Faça-se a tua vontade. Aonde tu quiseres me enviar, eis-me aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Como é bom fazer parte desse reino. Como é gostoso ser usado por esse Rei Jesus. Bendito seja o Senhor. Eu quero convidar a amada igreja a abrir ainda a palavra de Deus em Atos capítulo 16. Eu não vou pregar. Nós vamos ter um tempo bem especial neste momento. Atos capítulo 16. O verso 1 e o verso 2. Chegou também a Campina Grande do Sul, Curitiba também. Havia ali um discípulo chamado, que está escrito aí? Timóteo, filho de uma campinense e de um pai curitibano. Dele davam bom testemunho os irmãos em Campina Grande e Curitiba. Nós estamos, não estamos
adicionando a palavra, estamos trazendo para o nosso dia de hoje e profeticamente anunciando, em nome de Jesus. Não é uma simples criança, é o Timóteo, filho do Eduardo, Dudu e da Luciana. Os pais podem trazê-lo aqui, fazendo favor? Nós podemos olhar para esse bebê e podemos visualizar um médico, podemos visualizar um engenheiro. Tragam aqui em cima. Fiquem aqui fazendo favor. Nós podemos visualizar um vereador, um prefeito, um deputado. Não, isso é melhor não. Mas nós podemos usar esse texto aqui e anunciar ao mundo um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Alguém que há de ser preparado pelo Deus vivo, instruído pelo Espírito Santo, a seguir nos passos trilhados por Jesus, a ser um homem segundo o coração de Deus. Assim como Filipe possa ir pregar o Evangelho aos não alcançados, um missionário, um enviado às nações, para anunciar o reino de Deus. Podemos nos encher de fé e usarmos da autoridade que há no nome de Jesus, de lançarmos uma palavra profética sobre esse bebê, entregando completamente nas mãos do nosso Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança de quem? Muitos interpretam esse versículo pensando, herança que o Senhor me deu. Não, é muito claro esse versículo. Herança do... Deus usou a instrumentalidade do pai e da mãe para trazer ao mundo aquele que é herança dele. E Deus confiou a educação, o crescimento, a proteção, a alimentação, os cuidados ao Eduardo e à Luciana. Mas a partir do momento que foi-se cortado o cordão umbilical, é uma vida, é uma nova vida que Deus programou para estar nos dias de hoje aqui, mesmo antes da fundação, mesmo antes de toda a criação do universo. Nada ainda havia sido feito, e o Timóteo já existia no coração de Deus. Nesta data, alguns dias atrás, consolidou-se aquilo que já existia, e Deus o trouxe então a esta realidade, a este mundo. Como criança, dorme, mama, chora e suja a fralda. E geralmente em momentos que muitas vezes não convém a nossos pais. Mas a responsabilidade dos pais é muito grande. Aquilo que for sendo introduzido na mente e no coração desta criança é o que vai determinar o que ela será. Se valores desse mundo, prazeres desse mundo, vividos pelos pais, entrarem através dos olhos dessa criança, ela vai ser tentada a trilhar por esse mesmo caminho. Se ela for introduzida na família de Deus, no reino de Deus,
e as coisas, os valores, os princípios do reino eterno forem enchendo o coração dela, isso vai guiar, direcionar o futuro dela, não só aqui, mas em toda a eternidade. Timóteo, nome escolhido por Deus. Eu lembro que um dia eu cheguei para o Dudu e eu falei assim, escuta, muitas vezes a gente escolhe o nome porque eu gosto, porque é o nome da moda, porque tantos motivos. É o nome do meu pai, do meu avô e tantas outras coisas. Eu falei, Dudu, mas você já perguntou para Deus o nome que Deus quer dar, visto que é filho de Deus, profeticamente nós já podemos anunciar isso? Aí o Dudu falou para mim, sim, nós oramos, pedimos e Deus direcionou. Meu coração se aquietou, se alegrou, porque Deus sabe fazer as coisas certas. E o nome Timóteo significa que honra a Deus. É alegria para os pais? É. Muitas vezes também é tristeza. Mas nenhum pai tem um filho, gera um filho, esperando que o filho venha a ser problemático. A gente sempre espera que o filho venha trazer alegria. E o nome Timóteo significa o que honra a Deus. Uma vez que o Timóteo honre a Deus, ele vai honrar os pais, ele vai honrar as autoridades e vai ser honrado também. Porque Deus fala que a gente deve dar honra a quem honra. Esse Timóteo aqui, então, conforme nós vimos, os pais, etc, 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 e davam bom testemunho. Nós vamos profetizar sobre a vida desse Timóteo, que ele seja também uma pessoa que dê bons testemunhos. Aonde ele for, aqui na chácara, entre nós, os missionários, obreiros, entre os familiares, os pais, os avós, os primos, na escola, sempre dando bom testemunho. Há poder na palavra. Enquanto muitos pais estão afirmando, meu filho é problemático, minha filha é isso, é aquilo outro, nós, povo de Deus, nós lançamos palavras proféticas de bênçãos. E nós estamos aqui para apresentá-lo a Deus e apresentar à igreja e apresentar ao mundo. Como nós olhamos outros exemplos na Bíblia, esse é o momento onde o diabo ataca. O diabo tenta matar, tenta destruir. Olhamos no nascimento de Jesus, olhamos no nascimento de Moisés. Hoje, milhares e milhões de fetos são assassinados cada ano. Mas aqui está alguém enviado por Deus. Eu quero convidar você, se você crê na palavra profética, se você crê na palavra de poder lançada por aqueles que creem num Deus vivo, e você quer se associar a esta palavra de bênção sobre a vida do Timóteo, eu quero convidar você a se colocar em pé e estender as suas mãos. Aleluia. Senhor, nós temos agradecido tanto, Senhor, porque no meio a tantas mortes nos nossos dias, o Senhor trouxe essa vida, profeticamente mostrando a nós que o Senhor está no controle de todas as coisas. E todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor. Papai, os teus filhos estavam no campo missionário, em terras distantes, mas toda essa problemática da pandemia os trouxe até aqui.
E aqui, Senhor Deus, o Senhor deu a eles um filho. Ah, Pai, se a gente pudesse entender, se a gente pudesse ver as coisas como elas verdadeiramente são. O Senhor trabalhando, Senhor Deus, no turno da noite, na calada da história humana, os teus planos e os teus propósitos estão acontecendo. E no meio a tudo isso, o Senhor presenteou ao Eduardo e à Luciana com esta criança, numa gestação bonita, tranquila. E quando apitou-se uma possibilidade de problema, a tua igreja se colocou em oração e intercessão. E aqui está o fruto, Senhor Deus, do teu amor para com o Eduardo e a Luciana. Em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos para abençoar e para declarar que verdadeiramente, não só no nome, mas nas palavras, nas atitudes, na própria vida, ele irá honrar o Senhor. E cada vez que for pronunciado o nome dele, Timóteo, que o teu Espírito Santo mexa nas entranhas dele e ele se sinta, Senhor Deus, abençoado e desafiado a ter uma conduta que verdadeiramente honra a Cristo Jesus. Como igreja, Senhor, nós estendemos as nossas mãos para declarar aquilo que o Senhor já declarou, para abençoar aquele que já é abençoado e para declarar para o mundo uma criança separada de tudo aquilo que está neste mundo. Também uma criança vencedora contra todas as hostes e potestades do mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para o Dudu, com a Luciana descerem ali. Os avós podem chegar aqui, fazendo um favor. Desçam ali no baixo. Podem ficar ao redor. Os pais da Luciana. A mãe do Dudu. O Rodrigo, você pode vir representando a parte do pai. Agora eu quero pedir para o Dudu tomar o Timóteo nas mãos. E a hora que ele for levantado, apresentando a Deus, um sinal de apresentando aos céus, eu quero pedir novamente para toda a igreja estender as mãos e orar pela vida do Timóteo e pelos pais, pedindo para Deus sabedoria na criação desta criança. Pode levantar apresentando a Deus. Aleluia, Pai. Grande é o Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, nós damos a Ti, Senhor. É Teu, Senhor. É Teu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Queria convidar a igreja a dar uma salva de palmas. A igreja pode sentar. Eu quero chamar o Everson, a família. Alguém podia chamar as meninas lá no... Cadê a Maria?
foram buscar as crianças. Queria chamar a Dani aqui também um pouquinho, para contar um pouco da história dessa família maravilhosa. A paz, bom dia. Nós conhecemos a família da Alessandra através da diretora do CAIC, há alguns anos atrás, e a diretora de lá ligou pedindo vaga para uma menina, que ela era muito tímida, muito introvertida, e a gente, naquele momento, nós tínhamos a vaga, e eu falei assim, mas só tem uma? Ela falou, tem, mas a outra é bem descontraída, ela é bem tranquila. Eu disse, não, mas pode ser a vaga para as duas. E aí nós entramos em contato com a Alessandra, e no dia 3 de agosto de 2017, nós fomos lá e fizemos a ficha da Melanie e da Milena, e a partir daí nós temos uma história junto com essa família. As meninas começaram a participar do projeto, logo depois a Alessandra veio participar do projeto, ensinando e ministrando aulas de dança e louvor para elas, e foi uma bênção. Eu gostaria de ler dois versículos que estão no livro de Eclesiastes, que fala assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, houve o tempo em que vocês chegaram, nós acolhemos, amamos, vamos continuar amando de paixão vocês. E aí no verso 5 fala assim: há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. E vocês estão indo embora, mas o tempo de abraçar para mim vai continuar. Né? Vai continuar o tempo de abraçar vocês, de acolher vocês. E quero dizer em nome de toda a igreja que vocês podem continuar contando com a gente em tudo aquilo que vocês precisarem, assim como sempre vocês tenham contato. Amém? E é um tempo, eles estão indo embora para Curitiba por circunstâncias adversas, a nossa vontade, a vontade deles, né? Mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e o propósito de Deus se cumpre, né, Alessandra? E nós temos orado diariamente pela família de vocês, vamos continuar orando e crendo que o propósito de Deus vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém. Luciana e o Timóteo, venham aqui à frente também. Nós vamos encerrar ministrando uma bênção sobre a família do Everson, sobre a família do Eduardo. Alguém que esteja aqui entre nós e queira apresentar a criança, o filho, e ainda não o fez, e queira receber desta bênção que será ministrada agora, eu quero convidar você a vir aqui à frente com distanciamento aqui, mas tenha liberdade de vir, que é um prazer para nós ministrarmos esta bênção que está ali em Números capítulo 6, verso 24, 25 e 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia. O Senhor sobre ti levante o rosto
e te dê a paz. O Fábio pode vir junto com a filha ali. Isso. Grupo de louvor. A igreja se colocando em pé, ministrando esta bênção profeticamente, não só sobre esses que estão aqui à frente, mas também uns aos outros, estendendo as mãos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. Amém. Amém.